Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva e nós possamos ter aqui uma manhã de bom proveito, que possa valer a pena nós termos saído da cama hoje, com a chuva, tempo nublado, mas a nossa certeza de que as bênçãos de Jesus chegarão conforme as nossas necessidades, certamente nos motiva, porque todos nós precisamos e buscamos um mundo melhor. E hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais comentados, dentro do cristianismo, que é o Sermão da Montanha. Como já foi comentado aqui várias vezes, o dia em que Jesus proclamou as suas bem-aventuranças foi o dia em que o planeta Terra alcançou a sua melhor condição de vibração espiritual. Naquele fim de tarde, de um dia quente, em que Jesus, então, logo no sopé de um monte, se postou ali à espera de que a multidão se achegasse a ele. E aí, com uma brandura muito grande, suas palavras sendo propagadas pelos ventos brandos que sopravam, foi um dia memorável em que toda a psicosfera espiritual da Terra certamente passou uma condição muito melhor por aquelas vibrações, por aqueles sentimentos de amor que Jesus falou. Porque a grande diferença não é exatamente a palavra, a sequência de letras, mas quanto de amor nós colocamos nelas. E com toda certeza Jesus, quando estava encarnado entre nós, e hoje continua como governador espiritual do nosso planeta, é o Espírito que tem a maior capacidade de doação, de transmitir o amor que ele já consegue captar de Deus com muito mais capacidade do que nós. E o que nos chama a atenção nos dias atuais é quão presente, quão atual é o contexto do Sermão da Montanha. Porque todos nós aqui estamos, queremos a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós estamos em busca deste elixir, desta fórmula mágica que vai fazer com que os nossos problemas acabem, que nós só tenhamos diversões, alegrias e momentos de regozijo. E isso é uma postura quase infantil. Nós nos conduzirmos aqui, com a expectativa de que nenhum problema vai nos afetar, é uma conduta muito próxima de uma criança na sua primeira infância, que faz birra quando o brinquedo não funciona do jeito que ela quer. E a gente se comporta assim. A gente efetivamente faz birra perante a vida. Quem acha que não, considere qual foi a sua conduta quando a filha estava andando mais devagar do que gostaria. A gente começa a fazer birra. Não é uma birra de deitar, geralmente, de deitar no chão e espernear, mas nós começamos a adotar uma conduta irracional. Então, esta ilusão de nos conduzirmos sem problemas precisa ser desfeita e precisamos encarar a realidade de um modo mais lúcido, mais inteligente. Ou seja, nós temos que lidar com os problemas. A felicidade não virá pela extinção dos problemas. A felicidade virá da nossa capacidade de sabermos lidar com os problemas. E é nesse contexto que o Sermão da Montanha é um roteiro muito preciso, muito feliz para todos nós. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, o que será que quer dizer pobres de espírito? O que será que significa esta referência de pobres de espírito?
nós vamos encontrar diversas interpretações, conforme os comentários de Amélia Rodrigues, por exemplo, de Emmanuel. Mas eu considero que a maneira mais fácil de nós entendermos o que é pobre de espírito é a opção pela simplicidade. Então podemos traduzir, né, de uma forma assim muito direta essa bem-aventurança, bem-aventurados dos pobres de espírito, porque para eles é o reino dos céus, pelo contexto da simplicidade. Ou seja, nós precisamos adotar, se quisermos ser felizes, uma estratégia de viver com simplicidade. Isso é importante porque, se nós pensarmos, a nossa sociedade corrompida faz todas as artimanhas para que a gente complique a vida. Então, nós vamos vendo que cada vez mais existe mais processos para determinada atividade profissional, para você ser considerado bem educado, precisa fazer isso, fazer aquilo, para você estar na moda, para você ser um bom profissional. Cada vez existem mais questões que vão criando o que nós conhecemos muito bem, que é a burocracia. A gente pensa que burocracia só existe no serviço público. Eu acho que ali, na verdade, é o nascedouro. Eu trabalho na Universidade Estadual de Londrina, né? Sou funcionário público, e eu tenho que admitir que realmente o serviço público costuma ser pródigo nesta capacidade de criar, né, mais etapas do que são necessárias. Mas, em geral, nós começamos a aplicar isso para quase tudo na vida. Eu, uma vez, fui convidado para um jantar em homenagem a outra pessoa, e eu fui muito contente, eu gostava da pessoa. E a pessoa em si era muito rica, e ela era uma pessoa simples, mas quem ofertava o jantar era outra que queria fazer o máximo de complicação. E aí eu confesso que eu me vi em maus lençóis, né? Porque eu cheguei naquele jantar e eu, como se diz lá em Minas, eu fui criado na roça, né? Eu, até uma idade considerável, comia de colher, né? Então, imagina o meu desafio de chegar lá, né, e tinha 5 garfos. E eu fiquei pensando, eu olhava, né, mas eu me vi o próprio xereque. Quem tem criança, ou neto, ou filho, viu o xereque 2, né? Que aí ele vai apresentado para os pais da Fiona, e aí ele chega lá e olha aquele monte de coisa, e ele começa a tomar, né, aquele caldo quente, que na verdade era água morna só para molhar os dedos. Ele sentiu o próprio xereque. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa, o homenageado é uma pessoa assim de grande fortuna, mas tão simples. E criou-se um contexto ali que a gente prestou mais atenção no protocolo do que na pessoa. Então não estou fazendo nenhuma crítica, né, à alta gastronomia, né, porque se existe, seguramente deve ter alguma funcionalidade que eu, nas minhas meditações, não conheço. Mas eu fico pensando quantas vezes a gente deixa de cuidar do que é mais importante, porque nós criamos, né, dificuldades na convivência. Quando Jesus, então, nos propõe essa bem-aventurança, né, para que nós sejamos pobres de espírito, é uma referência direta para a simplicidade. Vamos ver os exemplos que nós temos, né? O maior exemplo de todos é Jesus. E como é que nós imaginamos Jesus? O que nós lemos a respeito de Jesus? Ele, com uma vestuária da época, né, de modo simples, ele com uma atividade profissional que auxiliava o pai na carpintaria, uma atividade simples, ele que fazia discursos raramente.
Jesus não era pessoa de falar muito, falava pouco, com extrema sabedoria. E ele fazia com que toda a sua jornada fosse bem caracterizada pelo exemplo. Então isso é simplicidade. Nos dias atuais, eu tenho a convicção que nós estamos padecendo de uma obsessão coletiva que se chama correria. Nós percebemos isso, às vezes, quando acaba a energia, né? Recentemente, aí com o vendaval, acabou a energia. É tão interessante nós analisarmos o nosso conduto quando acaba a energia. Por quê? Dependendo da casa, pega uma lanterna, acende a vela, mas nós nos sentamos uns próximos dos outros e começamos a conversar. Ouvimos o que o outro fala, pensamos no que foi dito. Então eu tenho uma convicção de que os obsessores, eu acredito piamente nisso, vão nos intuindo, né, de maneira perturbada, para que nós entremos em um ritmo tão acelerado de vida que a gente não se dá conta do que está fazendo. E quando realizamos isso, aí nós nos corrompemos. E muitas vezes, depois de constatarmos os nossos erros, nós nos surpreendemos e dizemos assim: puxa, mas eu não queria fazer isso. E nós podemos acreditar que isso é verdade. E por que fazemos? Porque não percebemos que dia após dia nós estávamos descendo degrau a degrau rumo àquela queda moral. As grandes conquistas e os piores fracassos são uma sucessão de pequenos eventos. Então, nós nos surpreendemos muito quando alguém é surpreendido numa constatação de desequilíbrio, de perturbação, numa falta moral grave, e a gente diz assim: nossa, como que a pessoa de repente foi se colocar nesse contexto? E seguramente nós podemos considerar, não foi de repente. As grandes conquistas e os maiores fracassos são uma sucessão de pequenos eventos. Mas para que nós percebamos o que está se passando conosco, precisamos de tempo para isso. Porque senão, quando é que nós vamos ter tempo para isso? Existe uma fase da vida que todos nós temos muito tempo para pensar. É na senectude. Quando estivermos bem idosos ou enfermos, quando estivermos acamados, aí nós começamos a pensar no que é a vida, no que fizemos da vida. Só que aí, para esta encarnação, já está um pouco tarde. Aí nós temos a misericórdia divina que nos proporciona uma outra. Mas nós que estamos aqui hoje temos uma grande oportunidade nas mãos. E essa grande oportunidade é a possibilidade de, antes de chegarmos ao fim da encarnação, termos ensejo de pararmos para pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque a vida em si, ela deve ser simples. Nós sabemos o que é preciso para viver bem. Precisamos tratar a nossa conduta, o nosso roteiro de vida de modo equilibrado, para que a nossa consciência esteja em paz. Diz-nos o Evangelho que a maior felicidade possível no nosso patamar evolutivo é a paz. Paz de consciência. Às vezes as pessoas questionam: mas como eu vou ter paz se tantos erros eu ainda pratico? A resposta está em Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Então não interessa o que nós fizemos ontem. Isso não é empecilho para o nosso progresso. Nenhum de nós aqui reencarnou como espírito puro. Nós todos estamos aqui para um processo de aprendizado.
É natural que nós caiamos, é natural que nós erremos, mas nós só vamos perceber que estamos em queda ou que tropeçamos se tivermos tempo para esta autoanálise. Já está no Livro dos Espíritos, pergunta 557. Qual é o método mais eficiente para o nosso progresso espiritual, para o avanço moral? E a resposta: já vos disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. É oportuna essa resposta, porque nós somos pródigos em querer conhecer a vida alheia. Pródigos. Tudo que diz respeito à vida alheia nos interessa. Se o vizinho troca de carro, a gente já especula quanto que foi, mas quanto será que ele ganha? Mas será que ele não leva um dinheiro por fora? O que será que ele está fazendo? Se a gente vê a pessoa arrumada, a gente já tem prontamente uma série de críticas, né? Ah, mas eu reparei que a fivela da sandália dela está meio frouxa. Agora, e a nossa vida? Por que tanta prodigalidade em analisar a vida alheia, se em realidade nós temos que ser responsáveis pela nossa própria vida? Então, esta perturbação coletiva da correria, eu já comentei aqui, parece bonito falar: ei, está na correria? E outro responde: estou na correria. E isto eu tenho convicção, é uma obsessão coletiva. Agora, quando me perguntam se está na correria, eu falo: não. Aí a pessoa se sobressalta. Eu falo: eu me esforço muito para fazer o melhor que eu posso, de modo equilibrado. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de preferência. Os alunos da universidade reclamam que eu dou muito material para ler. Eles não têm tempo. Mas cada segundo que eu vejo eles nos corredores, nos intervalos, eles respondem as mensagens no Facebook assim, com velocidade vertiginosa. Ele falou: ó, poderia ter lido um parágrafo de um livro. Interessante nós constatarmos isso do tempo, porque o governador de nosso lar, que é uma das maiores colônias espirituais evoluídas, onde aqueles de nós que tiverem merecimento sem caminho, né, após a morte do corpo físico, que foi bem descrito no livro homônimo, né, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, que virou filme. Governador espiritual de nosso lar, todos os dias, às 18 horas, e mais os 72 ministros, que são os espíritos mais evoluídos, todos interrompem suas tarefas e se reúnem para a oração vespertina comunitária. Será que nós já estamos tão mais evoluídos que o governador espiritual de nosso lar? Porque nós não podemos parar, né? Não, imagina. Eles fazem às 18 horas. Não posso. Não pode às 18, tudo bem. Que tal às 19, às 20, às 6 da manhã? Não posso. Não tenho tempo. Pensemos muito nisso, porque este argumento, né? Não tive tempo, tem muita coisa para fazer. Nós, infelizmente, ouvimos muito, né, nas reuniões mediúnicas, de espíritos que já se desprenderam do corpo e não perceberam. E continuam naquele afã, reclamando que a família não conversa mais com eles, ou os que tinham cargo de liderança, que os subordinados não obedecem mais. A pessoa sequer percebe que não era um corpo, que ela possuía um corpo. Então nós precisamos considerar a questão da bem-aventurança pela pobreza de espírito como uma observação muito direta para a simplicidade. Certa vez indagaram, né, a um monge qual era o segredo da felicidade. Ele respondeu: quando for comer, coma. Quando for falar, fale. Quando for dormir, durma.
Quando for respirar, respire. E as pessoas, mas todo mundo faz. Ele disse, não. As pessoas falam enquanto comem. As pessoas respiram enquanto deveriam ponderar. As pessoas dormem falando pela agitação. E assim por diante. Então, uma pergunta muito oportuna, que eu gostaria que depois da espera do passe, ou após o passe, cada um ficasse refletindo. Por que é que nós corremos tanto? Alguém acha que está competindo com alguém? Alguém tem a ilusão de que vai carregar os benefícios materiais, os títulos profissionais, as vantagens sociais? Por que é mesmo que nós estamos aqui? Por que é que Deus nos concedeu essa oportunidade? Agora, nós precisamos ter a inteligência espiritual de considerarmos isso, cada qual por si próprio, e não quando vem um palestrante falar. Porque quando eu ouço isso, que eu estou assistindo uma palestra, eu falo, puxa, realmente, olha, é isso mesmo. Aí depois, fiz isso por muitos anos. Tomava um passe, que eu achava que era hóstia do Espiritismo, e ia para casa e continuava fazendo as mesmas coisas. Com a mesma correria, com o mesmo atropelo, sem ter horários regrados para as atividades pertinentes, sem ter tempo para conversar com as pessoas ao meu redor, de planejar as atividades. Depois eu fui começando, lentamente, a constatar que eu ouvir, concordar e não mudar nada. Um dos conceitos de insanidade é continuar a fazer tudo igual e achar que o resultado vai ser diferente. Então nós precisamos adotar uma estratégia de vida simples. Além do exemplo de Jesus, Francisco de Assis, todas as referências que a gente tem de Francisco de Assis, que ele ia caminhando, ia louvando a natureza. Bem-aventurado irmão fogo, que me aquece. Bem-aventurado irmão sol. Bem-aventurado irmã nuvem. Há quanto tempo que nós não olhamos para o céu? Não nos deslumbramos com o luar? Quantos milhões de flores existem nas nossas cidades, ofertando cor, perfume, ofertando um primor de estética, e a gente passa todos os dias por milhões de flores, e a gente não para olhar nenhuma. Então nós precisamos começar a compreender que nós só alcançaremos a maior felicidade possível aqui na Terra e a paz quando nós decidirmos adotar um roteiro de vida simples. Quando nós passemos então a ser senhores do tempo e não escravos dele. Quando nós tenhamos a percepção de que para que esta integração maior com a divindade depende da oração. Isso não está em questionamento. Nós podemos aceitar ou não. A oração é o canal de ligação para com a divindade. Quem quiser manter este canal sempre acessível, quem quiser manter a melhor inspiração para suas tarefas, a melhor percepção intuitiva, precisa orar. A maior bobagem que nós podemos adotar, cada qual para si próprio, é dizer, eu não tenho tempo. Quem quiser ter um lar em paz, precisa fazer evangelho no seu lar. E se quiser ser mais inteligente do ponto de vista moral e espiritual, faça todos os dias. Porque é para isso que nós estamos aqui. E o fato de nós realizarmos o evangelho diário vai nos permitir por 20, 30 minutos aquela injeção diária de lucidez perante a vida. E quando os desafios do trabalho, da família, da enfermidade, do dinheiro serão todos
minimizados, porque iremos considerar realmente são desafios importantes, são problemas que exigem meu empenho, mas isso é passageiro. O que é realmente que importa mais? É o nosso roteiro espiritual. E aí vamos poder considerar que todos aqueles desafios, em realidade, representam as estratégias com que a vida nos proporciona, o ensejo de evolução. Por isso nós vamos encontrar na outra bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas como pode haver bem-aventurança em chorar? As lágrimas representam o nosso primeiro passo do arrependimento, da readequação com a proposta divina. Porque até ontem nós estávamos fazendo os outros chorarem. Até ontem nós estávamos causando as aflições. Até ontem nós estávamos corrompendo os lares, destruindo esperanças, causando o pranto dos menos favorecidos. Então agora, quando nós estamos chorando, quando nós estamos em aflição, nós já podemos realmente constatar que há uma bem-aventurança muito grande. E é que nós estamos colhendo a semeadura de ontem. A colheita está difícil? Quem foi que semeou? Nós próprios. E podemos ter realmente uma alegria muito grande, porque a justiça divina se chama amor. Então nós colhemos os espinhos plantados menos de 1%. Colhemos o mínimo necessário para que não reincidamos nos mesmos erros. E com certeza a grande maioria dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, dos nossos problemas, foi pedida por nós. Então, quando nós temos aquele membro da família difícil, aquele familiar complicado, o esposo incompreensivo, a esposa intransigente, o filho desequilibrado, e nós às vezes nos revoltamos e conclamamos contra a misericórdia divina, dizendo assim: o que eu fiz para merecer isso? Se nós soubéssemos o que fizemos, seguramente não teríamos coragem de olhar para aquele familiar. Porque aquela atitude de provocação que o nosso familiar difícil tem para conosco, na verdade é um resquício da compreensão que ele tem de que nós somos devedores. É evidente que nós não podemos ser responsáveis pela vida do outro no sentido pleno, porque cada qual tem seu livre-arbítrio. Mas nós podemos ser muito mais felizes dentro da paz de consciência se considerarmos que aquele desafio nos é devido. Um dos grandes entraves que nós temos no nosso cotidiano é que nós nos colocamos na posição de vítimas. E aí dizemos assim: eu não merecia passar por isso. Em realidade, uma grande blasfêmia. Quando nós dizemos isso, estamos considerando Deus não é justo. Não existem vítimas nas leis divinas. Existe lei de ação e reação, causa e efeito. Cada um de nós está às voltas com aquilo que lhe diz respeito. Mas nós só vamos poder compreender isso e agir do melhor modo se estivermos efetivamente sintonizados com a nossa essência verdadeira, que é a vida espiritual. Então nós precisamos compreender que as lágrimas que nós choramos, que as dores que nós passamos, que as aflições que nós atravessamos, elas representam o início da nossa redenção. Nós que estamos aqui hoje, que saímos da nossa cama num dia chuvoso, buscando alguma proposta que nos confortasse mais a vida, nós já estamos num patamar muito melhor
do que aqueles irmãos e irmãs que estão semeando desgraça enquanto sorriem. Porque nós temos problemas sim, temos falhas de caráter sim, mas nós estamos na posição do indivíduo que já está recolhendo os recursos para ir saldar a sua dívida. Enquanto os nossos companheiros, companheiras que se encontram na devassidão, no crime, nas tragédias de toda sorte, eles estão fazendo as suas dívidas. Tenhamos compaixão deles. O que também está em outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ter misericórdia? É ter compaixão das outras pessoas. O que é ter compaixão? É nós entendermos que aquela pessoa que está causando um equívoco, um crime, uma tragédia, um dano qualquer, é muito mais infeliz do que nós outros, que somos vítimas ou que padecemos com aquilo. Primeiro, porque não existe acaso nas leis divinas. Se é verdade que ninguém precisaria agir por conta própria para fazer justiça, porque Deus tem 1000 modos de fazer com que cada um padeça o que lhe for pertinente, através dos conflitos pessoais, através das enfermidades, através das adversidades que a vida naturalmente tem. Ninguém precisa se arvorar como justiceiro por conta de uma arbitrariedade que tenha sofrido. Então nós compreendemos isso, mas aquele que está praticando um ato infeliz, ele é digno de misericórdia. Se lembrarmos de Jesus na cruz, nós podemos repetir a mesma frase com toda certeza: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se nós tivermos esta percepção, esta proposta de entender que, em geral, nós todos somos muito mais frágeis que perversos. Nós ferimos as pessoas por insegurança. Nós deixamos de cumprir nossos compromissos por medo. Nós desrespeitamos as leis por falta de paciência, por falta de humildade, muito mais do que uma orientação direcionada pela perversidade. E nós precisamos da compreensão alheia. Quem de nós aqui, que todos os dias não pratica uma série de pequenos atos infelizes, de pequenos desequilíbrios, de pequenas perturbações? Todos nós erramos. E por que é que nos arvoramos a ser tão implacáveis quando alguém erra para conosco? E como é que nós vamos conseguir superar isso? Será que vai ser por um dom? Tem muita gente que fala isso: fulano é tão paciente, ele tem um dom, Deus deu um dom para ele. Se fosse assim, Deus não seria justo. Porque eu estou esperando esse dom umas 30 encarnações. Até agora não ganhei. Eu sou daqueles que falam assim: meu Deus, dá-me paciência, desde que seja agora. E eu gostaria de ser humilde. Não sou. Ou como diz o Júpiter, eu sou tão humilde que me orgulho da minha humildade. Como é que nós vamos alcançar essa paz, essa serenidade, humildade? Pelo hábito. Primeiro, se nós deixarmos a correria de lado, vamos conseguir nos conhecer, como está proposto na doutrina espírita. Em me conhecendo, vou identificar quais são os defeitos mais graves. Meus amigos, se nós, em uma encarnação, conseguirmos lutar tenazmente para vencer um defeito moral nosso, já é uma conquista extraordinária. Então vamos nos conhecer. E em nos conhecendo, vamos saber quais são os nossos piores defeitos. E aí temos que fazer uma estratégia.
Porque o que a gente quer? A gente quer que saia aquela coisa ruim da gente como quem troca uma roupa. Não funciona assim. A única estratégia que funciona é substituição. No nosso ser, no nosso pensamento, na nossa mente, não vai ficar um vácuo. Arranca isso de mim. Não vai. Como é que funciona? Pela substituição. Precisamos começar a agregar algo de bom, de melhor, que passe a ocupar o espaço daquilo que nos corrompia. Eu não sei o que eu gosto. Deixe a correria de lado, reserve um tempo para si. Não perca todo o seu escasso tempo livre, né, na nossa mídia tão conturbada, ou para responder todas as mensagens do Facebook, do Twitter, do Instagram. E eu, esses dias, por insistência da minha irmã, eu tinha uma conta no Facebook. Eu não gosto de computador. Eu trabalho o mínimo necessário. Mas a minha irmã, eu ponho fotos da sobrinha e tal. E eu sou professor. Eu tenho de 80 a 100 alunos por ano. Sou professor há 16 anos. Aí cada dia aquele monte de aluno que queria vir, de amigo, e faço palestra. E me veio um problema, porque eu não acessava aquilo a cada 20, 40 dias. Né? Aí tinha tanta coisa lá que eu ficava apavorado e fechava, não respondia nada. E aí, semana passada eu falei, isso aí é melhor fechar, porque pelo menos as pessoas não se iludem que eu vou responder, né? Que a gente passa por mal educado. Eu luto para responder e-mail. Aí eu tentei cancelar a conta do Facebook. Alguém já tentou? É uma experiência interessante. A gente precisa realmente ter muita convicção, né? Porque primeiro são várias etapas, né? São várias etapas. E aí quando eu localizei o local, eu fui cancelando, fui fechando. E você é obrigado a explicar o motivo. Senão você não consegue passar para outra etapa. E eu cliquei lá. E aí quando você fala o que é mesmo, aí ele seleciona as pessoas mais próximas. Olha, o programa é fantástico, viu? Então, minha sobrinha, minhas irmãs, aí parece foto, né? Fulano vai sentir sua falta. Você vai perder a convivência com o seu sobrinho. E vai assim. Eu fui, você tem que lembrar a senha, a palavra para confirmar a senha, né? E colocar aqueles códigos lá que a gente não consegue ler. Aí eu fui firme, né? E quando, com muito custo, eu falei assim, é isso mesmo? Eu falei, Eu esperei que fosse uma confirmação. Não teve nada, apareceu de novo a página com o meu nome, um espaço assim em branco. Eu pensei, de certo, eu ponho assim para ver que não está mais logado. Quando eu pus assim, bem-vindo de volta. Tive que fazer tudo de novo. Dessa vez eu não sofri muito, não. Mas nós temos que fazer escolhas. E eu percebi que, no meu caso, né, eu entendo que as redes sociais são muito úteis, desde que bem usadas, né? Mas no meu caso eu não tenho perfil, não tenho empatia, e considero que a gente precisa escolher como nós vamos usar o nosso tempo. E eu tenho preferido usar o tempo para tentar me conhecer, para tentar encontrar uma maneira mais lúcida de me portar durante a vida e não ser um autônomo, de ir atendendo compromissos. A maioria deles não são essenciais. Muitas coisas urgentes, poucas coisas importantes. Então a pergunta, né, que nós temos que nos fazer todos os dias é: como foi meu dia hoje? Hoje eu acertei? Olha, isso eu errei. Isso não foi tão bem. Isso eu poderia fazer melhor. Amanhã eu vou tentar fazer melhor isso. Quando amanhecermos em um novo dia, vamos constatar
O que ontem mesmo eu havia percebido que não foi também, eu fui muito impaciente. Posso ser mais amoroso para conversar. E aí na nossa oração matinal, nós vamos fazer esse pedido. Porque é só assim que nós vamos nos modificar. Eu identifiquei que fui muito rude com alguém. Então eu me proponho no dia de hoje, como eu posso abrandar esta minha rudeza? Vou olhar para as pessoas, vou sorrir para elas. Então é só assim que nós vamos nos modificar. Não vai ser por um dom que um dia vai cair do céu, não vai ser com varinha mágica. Então nós precisamos perceber que a pessoa melhor que nós queremos ser depende estritamente, totalmente do nosso esforço pessoal, diário, constante, perseverante, gradativo. E nós vamos então compreender uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa pureza de coração é algo que a gente julga quase indigno de ser dito, porque nós trazemos tantas falhas morais, tantas chagas. Como é que nós vamos poder pressupor que teremos pureza de coração? Lembro mais uma vez de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Vamos deixar o egoísmo de lado e compreender que a pureza de coração virá na mesma medida em que nós começarmos a olhar para o nosso semelhante, a termos um pouco de tempo para conversar com as pessoas, para lembrar de como elas estão, dar um telefonema, mandar uma mensagem de apreço, uma mensagem de coragem. Então, se nós tivermos esta prática diária, o nosso coração vai se tornando puro. E nós vamos conseguindo, então, ver Deus. E para lembrar de ver Deus, eu lembro de um poema da Amélia Rodrigues, e vou falar alguns versos, que é uma mensagem extraordinária de como nós podemos nos portar todos os dias. Meu Deus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos meus olhos, que me permitem ver o céu, a terra e o mar, pelos olhos que se iluminam de tanta beleza, diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver a ave ligeira que voa faceira no céu de anil, e os campos multicores perfumados de flores e tonalidades mil. Diante da alegria da minha visão, eu rogo pelos que vivem na escuridão, que estendem a mão sem rumo no meio da multidão. Oro por eles, e a Ti eu imploro comiseração, mas eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque eu posso escutar o Teu nome sublime, Deus, e assim posso amar. Agradeço pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na vida. A música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece jamais. O tamborilar da chuva no terreiro e as lágrimas doridas do mundo inteiro. Pela minha bênção de ouvir, eu quero pelos surdos pedir, mas eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, que declama, que ensina, que ilumina, que fala de amor, que tauteia uma canção, que o Teu nome profere, Senhor, com profunda emoção.
Muito obrigado, Senhor, pela alegria de eu ter a minha cantoria. Porque eu sei que há irmãos que não falam de noite, que não cantam de dia, que vivem na afasia. Mas eu rogo por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que são as alavancas do progresso e da redenção. Agradeço pelas mãos de melodias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos da caridade e da solidariedade, pelas mãos que acalentam sem receio o corpo de um filho alheio. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos que aram, que semeiam, e pelos meus pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar. Diante do meu corpo, Senhor, eu te quero louvar, porque eu sei que há amputados, aleijados, infelizes, estropiados, e eu posso bailar. E eu oro por eles, mas eu sei, meu Deus, que diante da tua lei de amor, diante da tua perfeição, este corpo, que parece imperfeito, ele está perfeitamente ajustado para a evolução. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não é importante se estilar uma mansão, uma tapera, um bangalô, um bragato de touro, seja lá o que for, o que importa é que seja um lar. E que dentro dele exista a figura do amor de pai, de mãe, de esposo, de mulher, de marido, de irmão, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, se eu não possuir nada, senão as estradas do chão e as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado não existir nada, e viver sofrendo e chorando sozinho ao léu, nem assim reclamarei, nem assim blasfemarei. Ao contrário, direi, cantarei ainda, muito obrigado, Senhor, pelo instante de amor em que Deus me criou. Muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo que me dás, pelo que eu tenho, pelo que eu sou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.